Olá, graça e paz da parte de Deus, que é o nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Eu sou o pastor Gilberto Barbalho e eu queria trazer uma palavra de Deus para o seu coração, para a sua vida. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui, 2 Coríntios, capítulo 3. E aqui a Bíblia fala da excelência do ministério da nova aliança. Eu queria ler para você aqui, a partir do versículo 6, onde diz assim, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Então, meus irmãos, olha só. Aqui, talvez você já conheça esse versículo. Esse versículo, esse trecho aqui das Escrituras, eles são muito citados em muitas pregações. Eu já ouvi muitas pregações citando essa parte da Bíblia. Só que a interpretação de que eu ouvi até hoje, ela está completamente equivocada. Porque aqui ele está falando da letra, ele fala assim, no versículo 7, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras. Olha só, qual é a única parte da Bíblia que foi gravada com letras em pedras? São os 10 mandamentos. A única parte da Bíblia que foi escrito em pedras foram os 10 mandamentos. E como é que Deus chama os 10 mandamentos, a antiga aliança? Ministério da morte. Exatamente isso. É o que está escrito aqui, se o ministério da morte gravado com letras em pedras. Então Deus chama os 10 mandamentos de um ministério da morte. Se você acompanhar, se você ler lá as Escrituras, você vai ver que o povo de Israel, quando saiu do Egito, antes dos 10 mandamentos, nenhum israelita tinha morrido no deserto. Depois eles morreram tudo no deserto. Mas eles só começaram a morrer depois que os 10 mandamentos foram escritos. Então, você pode ler lá o livro de Êxodo, onde conta a história do povo de Israel, do capítulo 1 até o capítulo 20, onde foi escrito os 10 mandamentos, nenhum israelita tinha morrido. Mas a partir do momento que os 10 mandamentos foram escritos na pedra, Moisés desceu do monte, no primeiro dia que os 10 mandamentos foram escritos, Moisés desceu do monte com as 2 tábuas da lei, a parte que foi escrito em pedras, que Deus chama o ministério da morte. E quando Moisés desceu do monte com aquelas tábuas da lei, sabe o que aconteceu naquele mesmo dia? No primeiro dia que Moisés desceu do monte com a lei escrita, 3.000 pessoas morreram. É disso que Paulo está falando aqui. Que a letra, os 10 mandamentos, mata. Então, no dia que foi escrito os 10 mandamentos, 3.000 pessoas morreram. Por isso que ele está falando aqui, que a letra mata, o ministério da morte, mas o Espírito vivifica. O Espírito que ele está falando aqui, ele está se referindo à nova aliança, que foi o sangue de Jesus derramado, e depois que o sangue de Jesus foi derramado, Jesus subiu ao céu e ele enviou o Espírito Santo, o Espírito Consolador. E no dia que o Espírito Santo foi derramado, 3.000 pessoas foram batizadas, foram salvas. Então, o que Deus está falando aqui é que os 10, ele está se referindo o ministério da morte aos 10 mandamentos. E sabe o que está acontecendo? As pessoas vão à igreja aos domingos, ela ouve uma pregação baseada nos 10 mandamentos. Não é que o pastor prega os 10 mandamentos, não é isso. Mas a pregação deles é baseada nos 10 mandamentos, nas leis de Deus, e a pessoa vai à igreja aos domingos e ela acha
que está sendo edificada. Quando, na verdade, ela está morrendo espiritualmente. Porque existe uma diferença muito grande em você ser uma pessoa espiritual e uma pessoa religiosa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Religiões, tem não sei quantas religiões no mundo. Quantas religiões existem no mundo? Várias religiões. Mas espiritualidade são poucas. São poucas. Por isso que ele está falando aqui que a letra mata e o espírito vivifica. Você pode ver que as maiores guerras que existem no mundo é por causa de quê? Por causa de religião. Por causa da letra. Porque a letra mata. E o espírito vivifica. Então, voltando aqui, ó, versículo 6, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Então, Deus quer que a gente seja ministro de uma nova aliança. É isso que eu estou fazendo aqui, que eu estou ministrando para você a nova aliança. Não é os 10 mandamentos que vai fazer com que Deus te abençoe. Não é os 10 mandamentos que vai fazer você... Não, pastor, mas a gente tem que ser como Moisés, a gente tem que fazer... Não. Olha o que está escrito aqui, ó, no versículo 13. Mesmo capítulo 3, versículo 13. Olha o que está escrito. Não somos como Moisés, que põe a véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanece, do que se acaba. Então ele está falando aqui, ó, não é para você ser como Moisés, não é para você tentar cumprir os 10 mandamentos, não é para você se basear na antiga aliança, porque se a antiga aliança fosse boa para você, para nós, não haveria necessidade de se fazer uma nova. Paulo escreveu isso no livro de Hebreus, que eu acredito que foi Paulo que escreveu. Então, Deus falou o seguinte, ó, que se a antiga aliança tivesse sido boa para nós, não teria necessidade de se fazer uma nova. Então, se foi feita uma nova aliança, não é para a gente ficar com as duas alianças, é para ficar com a nova. Ele está falando aqui da excelência da nova aliança. É isso que Deus está falando. Da excelência da nova aliança. Aliança é que nem casamento. Qual é o símbolo do casamento? O que identifica uma pessoa que é casada? É a aliança que ela usa. E a pessoa que é casada, ela usa uma aliança. Existem casos que a pessoa casou uma vez e o casamento não deu certo, o primeiro casamento. Aí a pessoa, né, casou de novo. Aí eu te pergunto, a pessoa que casou de novo, o primeiro casamento dela não deu certo, ela foi lá e casou de novo. Ela tem que ficar com o antigo casamento ou com o casamento atual? É claro que é com o atual. Tem que ficar com a antiga esposa ou com a esposa atual? Claro que é com a atual. Ou você acha que tem que ficar com as duas? Ou com os dois? Não. É a nova. A mesma coisa é a aliança com Deus. Você não pode ficar com as duas alianças. Não, ou você fica com a antiga, que não foi bom para você, não foi bom para nós, que as pessoas morreram, e Deus se refere à antiga aliança, o ministério da morte. É assim que Deus se refere à antiga aliança, o ministério da morte. Então ele fez uma nova aliança. Então Deus quer que a gente seja ministro da nova aliança. E é isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou ministrando a nova aliança para você. Mas não tem como você ficar com as duas alianças. E é exatamente o que está acontecendo com a igreja hoje. É exatamente o que está acontecendo com a igreja hoje. Eu fico procurando uma igreja para me ir, uma pregação para me ouvir, e eu não encontro uma igreja, uma pregação que ministre a nova aliança. Todas as igrejas, todas as pregações que eu vejo aqui no Brasil são pregações baseadas no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. O máximo que... Você até ouve a palavra graça, mas o máximo que eu consigo ouvir é uma mistura de lei com graça. Mas não é esse o propósito. Ele falou aqui, ó, no versículo 13, não somos como Moisés. Deus não quer que a gente seja como Moisés. Aliás, quando Deus falou de Moisés, ele fala que Moisés é um servo. Foi um servo até
bom e fiel, né, podemos dizer assim, não em tudo, mas nem o próprio Moisés entrou na terra prometida. E se referindo a Moisés, Deus falou assim, ó, o servo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece para sempre. Então, o filho é Jesus. Então, Jesus trouxe a nova aliança. Aí eu pergunto para você, qual que é maior? É Jesus ou é Moisés? É o filho ou é o servo? É claro que é o filho. O servo, Moisés, a lei, a antiga aliança, não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece para sempre. A lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade, ela veio através de Jesus Cristo. Então eu fico ouvindo os pregadores aí, e eu vou falar uma coisa para você. A graça passa longe da pregação deles, longe. Tem uns que ainda põem uns 2% de graça. Uns 2, 3%, no máximo 10% de graça. Mas a maioria das pregações que eu vejo que na internet, na televisão, que eu fico procurando alguém que esteja pregando a graça e eu não encontro, a graça passou longe. A mensagem é uma mensagem misturada, mais lei do que graça. E ele fala aqui, ó, no versículo 13, né, para a gente não ser como Moisés. Aí no versículo 14, ó, eu vou ler o versículo 14 aqui, ó. Mas os sentidos deles são mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, olha só isso aqui, ó, até o dia de hoje, quando fazem leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Versículo 15. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Então, até hoje, até nos dias de hoje, quando é lido, quando é pregado uma mensagem misturada ou baseada, não precisa nem ser, a pessoa ele não precisa ler o Moisés. É só ele se basear na lei, na antiga aliança, que o véu é posto no coração, não é aquele véu físico. Tem igreja que usa o véu, né? Mas não é disso que ele está falando. É um véu que é posto no coração, na mente. A pessoa não consegue entender a nova aliança. E você sabe por que a maioria das pessoas não consegue compreender a nova aliança? Porque não há quem pregue. Eu não vejo ninguém pregando a nova aliança. Todas as pregações, ou a maioria das pregações que eu vejo, principalmente aqui no Brasil, são pregações baseadas na lei. Eles falam de Jesus, falam do Espírito Santo, até falam de graça, mas a base ainda continua sendo a lei, a antiga aliança. Então, Deus quer que a gente seja ministro da nova aliança. A nova aliança, ela se baseia na graça de Deus. Você pode ver que o primeiro mandamento da lei é que o homem deveria amar a Deus sobre todas as coisas. E o homem não conseguiu fazer isso. E qual que é o mandamento, o novo mandamento? Jesus falou assim, um novo mandamento eu vos dou. Que novo mandamento seria esse? Ele falou assim, ó, amais uns aos outros, assim como eu vos amei. Então você pode ver lá que na lei, era você, o homem que tinha que amar a Deus. E como é que o homem vai amar a Deus se ele não tem amor? Então, Jesus falou assim, ó, falou para os discípulos, amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Ou seja, na nova aliança, a gente vem a Deus e recebe o amor de Deus e compartilha uns com os outros. É isso que eu estou tentando fazer aqui. Eu recebi de Deus a graça, o entendimento da graça de Deus e eu estou compartilhando com você. Então, Deus quer que você receba o amor dele. Essa é a base da nova aliança. Que você receba o amor de Deus e assim você compartilhe com outras pessoas. Não é que na antiga aliança, o homem tinha que amar a Deus.
Então, você consegue perceber a diferença? Na lei, na antiga aliança, você tinha que amar a Deus. Na graça, na nova aliança, Deus quer que você receba o amor dele. E aí eu pergunto para você, qual que é mais fácil? É você amar a Deus sobre todas as coisas ou você receber o amor de Deus? O que você quer para a sua vida? Você quer essa mensagem que se prega por aí, que você tem que amar a Deus sobre todas as coisas, que você tem que colocar Deus em primeiro lugar? Você vai ficar a vida toda tentando fazer isso, como eu passei vários anos da minha vida tentando fazer isso e não consegui, fracassei, como todos fracassaram. Porque era pregado isso, é pregado isso nas igrejas, que você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. E eu falo uma coisa para você, se na igreja que você vai e prega isso, ele está colocando você debaixo da lei, da antiga aliança. E a Bíblia diz que todos que estão debaixo da lei estão debaixo de maldição. E essa não é a vontade de Deus. Deus não quer que você cumpra a lei. Deus não quer que você permaneça debaixo da antiga aliança. Deus quer que você venha para a nova aliança. Foi para isso que Cristo morreu. Jesus, ele nasceu de mulher, nascido sob a lei, ele veio resgatar os que estavam debaixo da lei. É isso que está escrito lá no livro de Gálatas, na carta de Gálatas. Então Deus quer que você receba o amor dele. Deus não quer que você ame a ele. Deus quer que você receba o amor dele e compartilhe com os seus irmãos. Compartilhe com seus amigos, com a sua família e com aquele que estiver próximo de você. Então, se você receber a graça de Deus, o amor de Deus, vai ficar muito mais natural, você vai cumprir a lei, você vai amar, porque você recebeu. Jesus disse, de graça recebestes e de graça dai. Então, a antiga aliança, ela fala para você fazer, que você tem que amar, que você não pode fazer isso. Então, é assim que a antiga aliança trata, que Deus tratava o homem de acordo com a antiga aliança. Só que Deus conhece a natureza do homem. Então Deus fez a nova aliança, a graça de Deus. Então a graça de Deus, a vontade de Deus, é que você receba o amor dele no seu coração. E uma vez você recebendo o amor dele no seu coração, naturalmente você vai compartilhar isso com outras pessoas. Amém? Então eu vou parar por aqui, porque o tempo já está, né, já se estendeu. Mas isso aqui que eu estou falando aqui para você é apenas uma, não sei nem como eu posso falar, é uma pincelada, é o arzinho da graça. E Deus quer que você conheça a graça dele. Então, eu vou deixar aqui para você o texto aqui para você meditar. Se você tiver alguma dúvida, você pode me perguntar aqui nos comentários, pode mandar mensagem para mim, que eu vou responder para você, tá bom? E eu quero fazer uma oração. Eu queria que você orasse comigo. Eu quero que você peça a Deus, porque somente Ele pode revelar a graça dele no seu coração. A sua mente não consegue entender a graça de Deus. A lei qualquer pessoa entende. Até uma criança entende as leis e os mandamentos. Ela só não consegue cumprir. Mas entender os 10 mandamentos qualquer pessoa entende. Agora, para entender a graça de Deus, aí nós precisamos do Espírito de Deus para entender a graça dele, a nova aliança. No nome de Jesus. Amém? Vamos fazer uma oração? Em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, em nome daquele que nos amou de tal maneira, que deu a sua própria vida naquela cruz, em nome daquele que derramou o seu sangue para perdoar os nossos pecados, em nome daquele que fez tudo por amor a nós, pecadores. É no nome dele, Pai, no nome daquele que ressuscitou a morte, que ressuscitou dos mortos, que venceu a morte. Em nome de Jesus Cristo, eu oro por todas as pessoas que estão ouvindo, meu Deus, esta oração, que ouviram essa mensagem. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Espírito do teu amor toque o coração dessa pessoa, alcance o coração dela e que ela saiba o quanto ela é amada pelo Senhor. Que esse amor possa ser revelado no coração de cada pessoa que me assiste agora.
que me ouve, no nome de Jesus. E em nome de Jesus Cristo, que seja repreendido todo o mal na vida dela, na mente, no coração e na alma. Que saia, que caia por terra toda maldição. E no nome de Jesus, que a tua bênção repouse sobre a vida de cada pessoa que me ouve e que me assiste neste momento. Eu te abençoo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de Jesus. No seu coração, diga amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, os seus caminhos. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus.